Olá, nesse vídeo eu falarei sobre a República Romana, suas características e organização política. Esse vídeo é o segundo da série que buscará contar toda a história da Roma Antiga. É importante que você assista todos os vídeos dessa playlist na sequência para ter um melhor entendimento do assunto. Fico feliz de ter você por aqui novamente para mais uma sequência de videoaulas. Eu sou o Lucas Schwab e você já sabe, né? Peço um favorzão seu que é para que você deixe aquele like para que esse conteúdo alcance mais pessoas. A República criada pelos patrícios misturava elementos monárquicos, os cônsules, elementos aristocráticos, o Senado, e elementos democráticos, as assembleias, o que dava a ela uma complexa estrutura político-administrativa. Auxiliados por outros magistrados, os cônsules exerciam o poder executivo. Foram escolhidos pelas assembleias e pertenciam sempre ao grupo dos patrícios. Em número de 2, tinham mandato anual. A eles cabia comandar o exército, convocar o Senado e presidir os cultos públicos. Em situações emergenciais, eram substituídos por um ditador indicado pelo Senado com poder absoluto para um mandato de 6 meses. Além dos cônsules, havia, entre outros magistrados, os pretores responsáveis pela justiça e os censores, que deviam fazer o censo, contagem ou recenseamento dos cidadãos com base na renda. Os questores, que administravam o tesouro público, e os tribunos da plebe, cargo criado tardiamente sob a pressão dos plebeus. Em número de 10 e com mandato anual, estes últimos tinham o poder de vetar as leis contrárias aos interesses da plebe. A maioria dos cidadãos importantes da República tinham de passar pelo Senado, composto apenas de patrícios. Os senadores detinham mandatos vitalícios e tinham, entre outras funções, as de propor as leis, zelar pela tradição, supervisionar as finanças públicas, conduzir a política externa, administrar as províncias e, em situações de crise grave como guerra ou calamidade pública, escolher um ditador. Ao lado do Senado, mas sem o mesmo poder, estavam as assembleias ou comícios, nas quais se reuniam os cidadãos para tomar certas decisões e eleger os magistrados. A Assembleia Centuriata tinha por base a organização do exército. Estava dividida em centúrias, elegia os cônsules, os pretores e os censores. Era controlada pelos patrícios, que tinham maioria de votos, já que dispunham de um número maior de centúrias do que os plebeus. A Assembleia Curiata vinha da época da monarquia, baseada em divisões religiosas conhecidas como cúrias. Era composta apenas de patrícios e perderia importância durante a República. A Assembleia Tribal, por sua vez, agrupava os cidadãos conforme o domicílio e elegia alguns magistrados. Em 471 a.C., surgiu a Assembleia da Plebe, composta de pessoas das camadas baixas da sociedade. Em 286 a.C., as leis votadas pelos plebeus em sua assembleia passaram a ter validade em toda a República. Daí surgiu o termo plebiscito, com sentido de decisão da plebe. Observando as instituições romanas, o historiador grego Políbio, que viveu em Roma no século II a.C., assinalou, abre aspas, a julgar pela autoridade dos cônsules, o regime parecia monárquico. O poder do Senado anunciava uma aristocracia. Vendo a força do povo, crer-se-ia firmemente num Estado democrático. Fecha aspas. Apesar desta última impressão, a República Romana era de fato uma república aristocrática. Os plebeus entram em cena. Além de não terem acesso às altas magistraturas, os plebeus sofriam discriminações de todo tipo. Nas guerras, por exemplo, recebiam sempre a menor parte dos despojos, ou seja, dos bens dos inimigos vencidos. Na paz, muitas vezes eram escravizados por não poderem pagar suas dívidas. Esse estado de coisas levou os plebeus a se rebelarem em sucessivas ocasiões, objetivando a conquista de direitos políticos e de mais poder de decisão. Sua estratégia consistia em se retirar da cidade sempre que ela estava na iminência de sofrer uma agressão externa, negando-se a participar de sua defesa. Temendo a queda de Roma, os patrícios acabavam cedendo às exigências da plebe. Ao todo, foram 5 revoltas. A cada uma delas, um ou mais direitos eram conquistados. Os mais importantes
foram o cargo de tribuno da plebe, que data de 494 a.C., a lei das 12 tábuas, que data de 448 a.C., primeiro código escrito de Roma, pois até então as leis eram orais, a proibição da escravidão por dívida, o direito ao casamento com patrícios e, por fim, a validação das decisões da Assembleia da Plebe para toda a República. Falarei mais sobre o direito romano no último vídeo dessa playlist sobre a história da Roma Antiga. Como resultado das revoltas, a participação política da população romana ampliou-se consideravelmente. Isso não significou, entretanto, que Roma passara a viver sob uma democracia, pois os homens ricos, que eram os patrícios, ainda controlavam as decisões políticas e eram senhores do órgão político mais importante, que era o Senado. No próximo vídeo eu falarei sobre a expansão romana e as conquistas territoriais. Se você ainda não é inscrito, aproveite esse momento e já se inscreva no canal para receber esses conteúdos em primeira mão. E me segue também nas outras redes sociais que estão aparecendo na tela, pois eu estarei postando conteúdos por lá que irão complementar os conteúdos aqui do canal. Comente algo que você acha que deveria ter sido falado no vídeo que eu acabei deixando sem mencionar. Lembrando que para você aprender mais a fundo é preciso ler. Pensando nisso, eu deixarei duas sugestões bibliográficas para você se aprofundar no tema. Os livros indicados possuem links na descrição caso você queira adquirir essas obras em promoção. Espero do fundo do coração ter contribuído para a sua aquisição de mais conhecimentos. Sou imensamente grato pela sua atenção até aqui. Nos vemos no próximo vídeo sobre a expansão romana e as conquistas territoriais. Um grande abraço e tchau, tchau.